Olá, família oculta, quem lhes fala é o locutor e apresentador Angel Noctis. Agradeço em nome da equipe da Rádio Mistérios do Oculto pelos incontáveis relatos que toda a nossa audiência latina nos envia. Nesta edição de Relatos Sobrenaturais Reais, fizemos um compilado de relatos ocorridos em viagens de ônibus enviados por nossa audiência. Relato 1, enviado por Florência Gonzalez. Há alguns anos atrás, Florência viajou para o interior para cuidar de uma tia que havia adoecido. Ela fez a viagem para o interior em um ônibus intermunicipal. Comprou a passagem das 23 horas para chegar na outra cidade pela manhã. Logo que embarcou no ônibus, percebeu que além dela iam somente duas pessoas mais. Para ter privacidade, ela sobe no primeiro andar, pois o ônibus era executivo. Chegando lá, sentiu um escalofrio pelo corpo ao ver todas as poltronas vazias e tudo na penumbra. Florência senta-se em uma poltrona perto da janela, adormece profundamente, desperta quando o ônibus para em um posto de conveniência pontualmente à 00:30. Ela desce do ônibus, se dirige para a loja de conveniência, compra um café e empanadas de carne. Florência então retorna ao ônibus, faz sua rápida refeição e decide dormir novamente. Florência desperta com o ônibus freando. Ela percebe que novamente o ônibus está fazendo parada em outro posto de conveniência. Ela estranha tantos postos na mesma estrada, porém ela não conhecia aquela rota. Ela desce do ônibus, vai até o banheiro. Quando está lavando suas mãos, ela olha um relógio na parede. Espantada, ela desperta por completo ao ver o relógio marcar pontualmente 00:30. Ela achou que poderia estar errado o horário, mas fica confusa ao olhar seu celular. Marcava igualmente 00:30. Após o susto, ela cai na risada ao ter pensado que ela havia sonhado que já havia parado em um posto de conveniência. Ela volta para o ônibus e tem a estranha sensação de ter dormido por horas. Fica acordada e observa a paisagem pela janela do ônibus. Após o que lhe parece ter passado horas, ela tem a impressão que a paisagem não mudava e o ônibus andava em uma imensa linha reta. Você está ouvindo a Rádio Mistérios do Oculto. Novamente, o ônibus freia e entra no mesmo posto de conveniência. Assustada, ela olha seu celular. Fica aterrada ao ver que marcava exatamente 00:30. Florência desce do ônibus e entra na loja de conveniências. Espantada, ela percebe as mesmas pessoas dentro da loja, fazendo exatamente as mesmas coisas que da outra vez que entrou ali. Sem saber o que fazer, ela vai até o motorista. Ele fumava ao lado de fora do ônibus. Ele ignora por completo, parecia estar em transe. Seus olhos estavam opacos, sem vida. Apavorada, percebe que todas as pessoas ao seu redor estão iguais, apáticas. Florência fica apavorada, não sabia o que fazer. Pensou em ligar para sua mãe, porém seu celular não tinha nenhum sinal. Decidiu voltar ao ônibus, tinha medo de ficar sozinha no posto de conveniência. Quando estava embarcando no ônibus, alguém segura seu braço. Ela vira-se rapidamente e vê uma senhora com vestido vermelho. Ela estava descalça, de pés puros no chão.
A velha mulher lhe diz assim: não suba nesse ônibus. Se subir, nunca mais retornará ao seu mundo. Ficarei contigo até você subir no próximo ônibus. Mesmo sem conhecer a mulher, sentiu uma proteção materna vindo daquela senhora. Em menos de um minuto, seu ônibus saiu e encosta outro. Neste momento, a senhora fala que aquele ônibus é seguro. Quando o motorista desce, ela confirma o destino e paga a passagem. Antes de subir no ônibus, vira-se para agradecer a senhora, porém ela não mais estava ali. Florência adormece assim que toma assento no ônibus, acordando quando o ônibus chega em seu destino final, a cidade no interior. Ela desce do ônibus e se dirige a um trailer de lanches. Percebe que seu celular está descarregado. Pede uma empanada e um suco. Questiona o homem do trailer que horas são. Ele, com simpatia, lhe responde que são 7h45 da manhã. Após sua refeição, ela embarca em um táxi em direção à casa de sua tia. Quando chega lá, seu tio Gabriel lhe recebe aos prantos, agradecendo a Deus por ela estar bem. Sem entender, ela questiona seu velho tio sobre o porquê de seu pranto. Você está ouvindo a Rádio Mistérios do Oculto. E então seu tio lhe fala: tem 10 dias que esperamos você. Estamos muito preocupados, não tínhamos notícias suas. Chocada, Florência percebe que ficou 10 dias naquele ônibus, mas para ela foi apenas algumas horas. Ela preferiu nunca contar o que aconteceu, apenas alegou estar muito confusa. Com muito pesar, seu tio Gabriel lhe conta que sua esposa Lucero havia falecido há alguns dias. Família Oculta, chegamos ao fim do incrível relato de Florência Gonzalez. Seguimos então para o próximo relato. Relato 2, enviado por Alessandro Pérez. Alessandro, nosso fiel seguidor, é motorista de ônibus intermunicipal há 17 anos e nos enviou uma de suas experiências mais aterradoras. Trabalhando como motorista, Alessandro começou muito jovem nesta profissão, onde teve a oportunidade de conhecer muitos lugares, e ele nos diz que gosta tanto de dirigir que não se vê em nenhuma outra profissão. Tratando com tantas pessoas diariamente, Alessandro tem poucas lembranças dos passageiros, porém há 7 anos atrás ele teve uma terrível experiência, ficando marcado pelo resto de sua vida. Alessandro havia pego uma viagem de um estado a outro. Era um feriado prolongado. Na viagem de ida, todos os assentos estavam ocupados. Na viagem de volta, Alessandro parava rigorosamente nas rodoviárias. O fazia por ser uma exigência da empresa. Sabia que, em razão do feriado prolongado ter começado, talvez ele nem conseguiria passageiros. Segue sua viagem de volta. Sozinho, para quebrar a solidão, ele ligou o rádio do ônibus, mas algo o incomodava. Ele sentia uma angústia profunda. Parecia pressentir que algo terrível aconteceria. Alessandro faz uma parada em uma pequena rodoviária. Era um local interiorano, um pequeno povoado. Ele estaciona o ônibus, desce e compra um café. Come algumas tortilhas. Quando volta ao ônibus, vê uma mulher esperando. A mulher em questão era uma andarilha. Levava um bebê enrolado em panos. A criança chorava muito.
Ela tinha um cheiro nauseabundo, o que provocava náuseas em Alessandro. O rosto da mulher tinha várias feridas inflamadas, seus dentes eram apodrecidos. Alessandro questiona o que ela quer e, para sua surpresa, ela apresenta o ticket para ingressar no ônibus. Você está ouvindo a Rádio Mistérios do Oculto. Ele comprova que o ticket é válido, abre a porta do ônibus e deixa a mulher subir. Em seguida, ele sobe e assume o seu lugar ao volante. A mulher senta-se muito próximo a ele e não parava de lhe olhar, e isso o incomodava muito. Após 45 minutos de viagem, Alessandro sentiu uma forte enxaqueca e náuseas em razão do cheiro pútrido daquela mulher. Estavam muito longe da próxima parada. A mulher então deixa o bebê no assento e se aproxima de Alessandro. Ele observa tudo pelo retrovisor. A mulher fica ao lado dele, tira sua blusa e Alessandro vê inúmeras feridas purulentas no peito da mulher. Ela sugere então que pare o ônibus para se divertirem. Ele prontamente se nega, diz que é casado e pede que ela se vista novamente. Em silêncio, a mulher coloca sua blusa, toma assento e pega seu bebê no colo novamente. Passam-se 15 minutos. Ela novamente se levanta, mas agora com o bebê em mãos. A mulher então se aproxima de Alessandro, dá uma gargalhada sinistra que gela o corpo de Alessandro e joga a criança no colo dele. Ele divide-se em segurar o volante com uma mão e o bebê com a outra. A mulher sai dali e senta-se em um assento no fundo do ônibus. O bebê chora desesperadamente. Alessandro então tira o pano e tem uma surpresa macabra. Não era um bebê, e sim uma cabeça humana em avançado estado de putrefação. A mulher sai dali e senta-se em um assento no fundo do ônibus. O bebê chora desesperadamente. Alessandro então tira o pano e tem uma surpresa macabra. Não era um bebê, e sim uma cabeça humana em avançado estado de putrefação. Alessandro sofre um grave acidente, acordando 1 ano e meio depois do coma que sofreu. Ele não ficou com sequelas, porém quebrou vários ossos e teve uma fratura craniana. Após ele despertar do coma, a polícia o interrogou no hospital. Ele contou sobre a mulher, porém após meses de investigação, nenhum vestígio dela foi encontrado. Nos registros das filmagens da câmera de segurança do ônibus, não havia nenhuma pessoa além dele, e naquela noite, a rodoviária do pequeno povoado jamais vendeu nenhuma passagem para a rota que Alessandro estava fazendo. Você está ouvindo a Rádio Mistérios do Oculto. Após um pedido judicial, Alessandro é submetido a testes psicológicos e a exames toxicológicos de sangue. Porém, sua saúde mental é comprovada perfeita e nenhuma substância é encontrada em seu sangue. 2 anos após acordar do coma, Alessandro se recupera. É provado na justiça que não foi falha dele. Concluem uma falha mecânica no ônibus. Ele volta a trabalhar com o que mais ama, dirigir. Porém ele, até hoje, só faz rotas curtas e durante o dia. Alessandro tem total certeza do que viveu naquela noite e nos garante que não dormiu ao volante.
Ele nos garante que naquele tempo ele era acostumado a fazer longas viagens à noite. Família Oculta, chegamos ao fim do incrível relato de Alessandro. Um relato que mais uma vez nos prova que não estamos sozinhos neste mundo. Nossa equipe agradece a Florência e a Alessandro por terem compartilhado com total exclusividade para a nossa rádio suas escalofriantes vivências. Nesta edição de Relatos Reais, mando saudações aos nossos seguidores: Paco do Chile, Lucero do México, Dona Lourdes de São Paulo, Brasil, Anderson de Salvador, Brasil, Samantha de Caxias do Sul, Brasil, e a toda a nossa audiência da América do Sul e América Central. Um abraço sombrio de Angel Noctis a todos vocês. Juntos somos a família oculta da Rádio Mistérios do Oculto. Você está ouvindo a Rádio Mistérios do Oculto. Se inscrevam em nosso canal do YouTube, se inscrevam em nosso podcast disponível no Spotify, Deezer e Google Podcast.